só vou abrir um pouquinho aqui minha janela e já chego. Tá bom. Só vou sair 1 minuto. Tá aparecendo minha tela? Tá. Ok, então a gente está na página 60, page 60. Hoje a gente começa uma nova unidade, que é a 10B, e o tema dela é What did you do? O que você fez? E é engraçado porque aqui a gente tem duas variações, né? O do no passado como auxiliar e o do como verbo principal. A gente consegue usar ele de ambos os jeitos, né? Tanto faz, tudo depende da frase que ele tá, qual é o significado, né? E aí a gente entende como colocar ele aí na frase. Beleza? Ok. A gente vai começar pelo exercício 1A, que é Vocabulary, Daily Routine Verbs. São verbos diários de rotina, ou seja, coisas que a gente faz normalmente. Aqui a gente tem 6 frases, né? 6 expressões aí. E a gente tem que completar, né? Elas estão com espaços em branco e a gente tem que completar aí com do, get, go ou have, ok? Esse aqui eu vou deixar vocês fazerem e a gente corrige e fala de cada um. Então, vocês vão encaixar aí o do onde vocês acham, o get onde acham, o go e o have. Vai repetir, tá bom? Então, façam aí e a gente já corrige. Avisem quando vocês terminarem, tá? Já acabaram? Pode corrigir por mim. Yes. Vamos lá, então. A primeira. O que vai com o up? Como que fica essa aqui? Get up. Get up é o levantar. Certo. Número 2. Banana breakfast, que seria tomar café da manhã. Qual é o que se encaixa aqui? Have. Have breakfast. Have, tomar. Isso. No caso de refeições, né? Have breakfast, have lunch, have dinner. O have vai se tornar o tomar, né? Tomar café, almoçar, ele vai acabar fazendo parte do verbo. Né? Uma expressão, tá bom? Número 3. To school, ir à escola. Qual é o que tá faltando? Go. Go. Isso, porque o go é o ir. Certo? Número 4. Qual que completa aqui? É go ir ao shopping. Go Shopping. Go shopping. O que significa isso aqui? Alguém lembra? É ir ao shopping. Não, go shopping é ir às compras. As compras. Isso, lembrando que shopping é shopping mall ou só mall. Beleza?
5. Qual que vai junto com dinner? Have. Have é o mesmo caso da número 2, Dá né? 2. Uhum. Ele se manteve igual. E a 6, qual que vai junto? Is or. Fazer a lição de casa. Do. Isso aí. Homework. Get não pode ser. Go, go também não pode ser. É o do, né? Que é o fazer. Tudo bem? Certo. A 1 ficou como, professor? Get up. Então eu vou ler todos, tá bom? Tá. Get up. Have breakfast. Go to school. Go shopping. Have dinner. Do homework. Do homework. Beleza? Vamos ver. Very good, ok. Oi, Letícia. Hello, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Vocês vão entrando, eu não vejo quem vai entrando. Eu vi que a Rô entrou também, Genesi entrou. Ainda faltam algumas meninas, mas elas acompanham na gravação também o que faltar, né? Não tem problema. Se elas entrarem, ótimo, mas se não entrarem também não tem problema, porque não perde nada. Ok? Bora lá. Ok. Qual página que você tá? Oi? Qual é a página? Página 60 do livro mais grosso. Tá. Beleza? Entendi. Então a gente fez aí o exercício 1, que era para completar com verbos de rotina, né? Então, levantar, tomar café, ir para a escola, ir às compras. Esse ir às compras não é só quando a gente sai para comprar roupa, por exemplo. Sai para comprar, enfim. O go shopping, ele vai abranger até o ir ao mercado. Ok. É para tudo. Certo. Então, I'm going shopping. Where are you going? Onde você vai? I'm going to the supermarket. Estou indo pro mercado. Ok? Ok. Beleza. Agora a gente vai... O B a gente já fez, que eu fui falando para vocês. E a gente vai pro 2 agora. O 2 é o seguinte, tem A e B. Letra A. Ben is in Paris on business. Ben está em Paris a negócio. His 17-year-old daughter, Linda, is at home in Toronto. A filha dele de 17 anos, a Linda, está em casa em Toronto. Listen and check the places where she was during the day. Ouça e dê um check, né, nos lugares que ela esteve durante o dia. Beleza? Então eu vou ler para vocês um áudio. Na verdade, ó, é desse diálogo grandão aqui embaixo que tem a foto de duas pessoas. Vocês estão vendo? Uma de cada lado? Uhum. Não tem todas as palavras, mas eu quero que vocês podem acompanhar aí pelo texto, tentem ouvir, ver se vocês entendem, se tem algo que fica aí na dúvida. E a gente depois vai voltar para vocês poderem preencher os espaços aí em branco, tá bom? Ok. Então, tô pegando aqui para ler para vocês. Vamos lá. Hi, honey. Oh, hi, Dad. How's Paris? Fine. A lot of work. Did you have a good day? It was okay. What did you do? I got up early. I went to school. How was it? Great. We didn't have classes. We went to an art museum. Oh, nice. Did you have lunch there? Yes, we had lunch at the cafe. And then I went shopping with Katie. Did you do your homework? Yes, Dad. I did my homework after dinner, like always. Who's that, Linda? Nesse final, ele provavelmente ouviu algum barulho vindo aí do fundo da ligação. Por isso que ele pergunta, quem é? Beleza? Eu não ouvi uma palavra, teacher. Qual? Linda, greet, e depois? Qual? We went to an
Museum. Museum, isso. Mas qual antes? Art Museum. Art. We went to art. An art museum, museu de arte. E depois? E antes de early? Na linha de cima. Early up. Ai, é linda, I got up, não é? Isso. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai preencher com o que tá faltando. E aí vocês dão uma olhada no texto e vejam se tem alguma dúvida, pode ser? Uhum. Então, vamos lá. Na primeira ali, did you have a good Day. day? Did you have a good day? Você teve um bom dia? Depois, a número 2, I got Up. up. I got up early. Beleza. Número 3, o que que ela fala? Great. Great. Great, ótimo. Ele pergunta, como é que foi a escola, né? Porque ela fala que ela foi pra escola, etc. Ele fala, e como foi? Aí ela fala, ótimo. Uhum. Certo? Yes. Depois, an art museum. Esse aqui a gente estava falando sobre agora há pouco. Como que fica, então, professora? Essa eu não fiz. Art museum. Art. É art. Art. Art, A-R-T. Uhum. Beleza. Depois, did you have Lunch. lunch? Vocês almoçaram lá? Né? Porque ela conta que eles foram no museu, etc. E ele pergunta se ela almoçou lá. Did you have lunch there? Beleza. Aí ela fala que sim, que elas almoçaram numa lanchonete. E and then I went shopping. And then I went shopping with Katie. Eu fui às compras com a Kate. Ok. Isso, esse aqui ela não especificou, né, onde elas foram, etc. Então não dá pra gente saber se ela saiu pra bater perna mesmo ou se era, por exemplo, o mercado, igual eu tava explicando pra vocês, que também pode ter significado. E depois, no último espacinho, I did my homework after Dinner. dinner. Isso, eu fiz a minha lição de casa após o jantar. Então, provavelmente, a hora que ele ligou pra ela já era bem tarde, né? Ela já tinha jantado, já tinha feito tudo que tinha que fazer. Então, já tava tudo certinho, né? Beleza. Agora que a gente completou todos os passos, olhem o texto, batam o olho aí, vê se fica alguma dúvida em questão de pronúncia, de significado e me falem, tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso. E aí, tiveram alguma dúvida? Tudo bem, professora. Tudo certo? Letícia, só Oi. essa frase aqui, que a Linda fala depois do dinner, like always. Se você traduzir, fica gostar sempre. Nessa frase, como que ficaria? Nesse caso, fica como sempre, né? Como algo de costume. Tipo, como sempre. Então, assim, o like,
ele pode ser o gostar, mas nesse caso, ele vai ser ele tem duas possibilidades, na verdade. Ele pode ser o gostar e ele pode ser o tipo ou como. I like this. I like this food. Like when. Tipo assim, eu gosto desse tipo de comida. Tipo quando eu como assim, 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 sabe? Então tem algumas possibilidades. A gente vai saber diferenciar no contexto. Nesse caso, ela estava falando, eu fiz minha lição de casa depois do jantar. Like always. Então, como sempre. Isso. Tá ok. Beleza? Ok. Obrigada. Imagina. Tudo bem? Alguém teve alguma dúvida? Não, professora, tudo bem. Tranquilo? Uhum. Beleza. Agora vamos responder a gente tem aí para colocar um certinho nos locais que ela foi ao longo do dia. Preencham aí. Ó, eu não vou olhando, vocês podem olhar o texto de novo. Deem um certinho aí aonde ela foi ao longo do dia, tá bom? Ok. E aí, anotaram aí? Colocaram onde vocês acham que ela foi? Aqui na A, né, professora? Isso. At school, at museum, né? Isso, tem mais dois. At shopping mall. Né? Isso. Não, é um shopping, né? A shopping mall, isso. É. E depois tem mais um. Era café, que elas almoçaram numa lanchonete, né? Café. Isso, café. Na hora de falar no inglês, fica café. Mas não é café, mais fechado. Café. Isso. Tudo bem? Então ficou school, at museum, At a café e at a shopping mall. Shopping mall. Primeiros. Isso, beleza? Ok. Ela não foi para academia, não foi no salão de cabeleireiro, não foi no restaurante, não foi ao cinema. Ok. Ok? Beleza. Então a gente leu aqui o textinho. Na letra C, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver em quantas estamos. Dá certinho pra gente dividir em trios para todo mundo poder praticar esse diálogo. O que vocês acham? Legal. Ok. Vamos lá. Então as duplas vão ser Amenália e Clotilde, Marli e Rosana e Genesi e Ana. Tudo bem? Tudo. Vou pela ordem que eu falei, tá? Amenália e Clotilde, vocês podem começar. Quem vai ser a Linda e quem vai ser o Ben? Quer que eu comece? Pode ser, não tem problema. Hello. Hi, honey. Hi, Daddy, who's Paris? Fine. A lot of work. Did you have a good day? Good day? It was okay. What did you do? I get up early, went to school. How was it? Great. We didn't have class. We went to art museum. Oh, nice. Did you have lunch there? Yes, we had lunch at the cafe and then
Ai, professora, tá tão difícil isso para mim. And Ó, then and went. then I went. And then I went. Shopping with cat. Did you do your homework? Yes, that I did my homework after the dinner. Likewise. Who's that, Linda? Who's that? Isso, very good, ok. É mais ou menos, né, professor? Não, leram bem. Leram Mas super valeu, bem. né, professora? Valeu. Tranquilo. Agora, a Marli e a Rosana. Vamos lá. Teacher, eu só consegui entrar agora. Oi, Anice, tudo bem? Tudo bem, não estou conseguindo entrar. Estranho. Só E o que consegui acontece agora. quando você entra? O que aparece? Fala que eu entro como se eu estivesse fazendo a reunião. Entendi. Caramba, que estranho. Aí eu mexo. Quando a semana passada eu entrei, já estava acabando a aula. E agora é a mesma coisa. Eu clico aqui, clico lá, até que eu consegui entrar. Mas Não, um jeito que talvez seja mais fácil é você entrar pelo aplicativo, não clicar no link, ir direto pelo aplicativo. Eu estou entrando pelo aplicativo. Porque Então talvez fazer o contrário, talvez clicar no link. Nenhum dos dois eu estou conseguindo. Tá difícil. Eita, caramba. Tem alguém aí que consegue te ajudar? Não, né? Você mora sozinha. Não, eu moro sozinha, não tenho ninguém. E de manhã o meu filho passa, mas não tem como ele olhar, sabe? Não tem como ele ver. O que dá para fazer, como é sempre o mesmo link, dá para você tentar entrar antes da aula, antes de dar o horário. A semana que vem, quando for umas 7h15, assim, você tentar entrar para já deixar a aula aberta. Você não precisa ficar esperando, mas só para deixar a aula aberta. Tá, semana que vem eu vou tentar. Isso, aí qualquer coisa me avisa. Bom, a gente está na página 60 do livro mais grosso, fazendo leitura. Agora quem vai ler é a Marli e a Rosana, tá bom? Tá bom, ok. A gente está no exercício 2B. Tá, eu tô... Você começa, Rosana. Oi? Não faz, pode começar. Pode ir. Hello. Hi, honey. Oh, hi, Dad. Oh, hi, Dad. How's Paris? Fine. A lot of work. Did you have a good day? It was okay. What did you do? I got up early. I went to school. How was it? Great. We didn't have a class. We went to an art museum. Oh, nice. Did you have a lunch there? Yes, we had lunch at the cafe, coffee. And then I went shopping with Kate. Did you do your homework? Yes, Dad. I did my homework after the dinner, like always. Who's that, Linda? Very good, ok. Deixa eu ver, agora a próxima dupla é a Genesi e a Ana. E depois eu e a Eunice vamos ler também, tá bom? Professora, eu prefiro assistir, porque eu tô meio atrapalhada. Tudo bem, sem problema. Então, eu leio, aí você pode acompanhar, tá bom? Tudo bem. Vamos à próxima dupla, então, Genesi e Ana. Quer começar, né, Genesi? Tanto faz. Pode começar. Eu começo, então. Hello. Hi, honey. Oh, hi, Dad. Who is Paris? Fine. A lot of work. Did you have a good day? It was okay. What did you do? I got up early. I went to school. How was it? Great. We didn't have classes. We went to an art museum. Museum.
Oh, nice. Did you have lunch tree? Yes, we had lunch at the cafe. And then I went shopping with Cat. Did you homework? Yes, Daddy. I did my homework after dinners, like always. How's that, Linda? Very good, beleza. Agora eu vou ler para vocês duas palavras para a gente falar aqui, ó. There. Cuidado para não falar there, Eu aí vai falei ser o they are, they. abreviado, mas sim there, tá bom? There. E who. There. Who é o quem? Who's that? É, Mesma coisa falei- de falar who is that. eu falei who em vez de how, né? Na verdade, você falou how ao invés de who. É Rus que fala, é? né, professora? A pronúncia. Rus. Rus. Isso. Who's, Vamos lá, tá. eu vou ler para vocês aqui de novo. E aí, para vocês ouvirem o texto mais uma vez, tá bom? Ok. Ok. Vamos lá. Okay. Hi, honey. Oh, hi, Dad. How's Paris? Fine, a lot of work. Did you have a good day? It was okay. What did you do? I got up early. I went to school. How was it? Great. We didn't have classes. We went to an art museum. Oh, nice. Did you have lunch there? Yes, we had lunch at the cafe. And then I went shopping with Katie. Did you do your homework? Yes, Dad. I did my homework after dinner, like always. Who's that, Linda? Beleza. Então aqui eles estão conversando, né? O pai dela tá falando que tá com muito trabalho lá em Paris. Perguntou o que ela fez, ela contou que ela acordou cedo, foi pra escola. O dia dela foi legal, ela foi em um museu de arte. E aí, né, almoçaram numa lanchonete. Depois ela foi fazer compras no shopping com a Kate. Beleza? Beleza. Ok. Esse aqui, esse C, que ele fala listen to the end of conversation and answer questions. Esse aqui eu preciso colocar o áudio para vocês. Na verdade, eu consigo ler. É que assim, esse script tá lá na página 89, para quem quiser ir acompanhar. Esse aqui não tá escrito aqui nessa página, ele tá lá na 89. 89. 89, áudio 4.9. Acharam aí? Qual o número? Não. Oi? 4. O áudio é o 4? 4.9. Só tem Tá na 4 página 90. 4.8. Esse não tem? Tá na 90. Não, tem 8. 90. Vixe! Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou ler e depois... Ele fala aqui, ó, audio script tá no Student Book na página 89. Tá na 90, Aqui. eu acho. Tá na 90? Na 90. Dá uma olhada, Na eu acho que é 90. 90. 49. É 90 aqui. Opa, então 90. beleza. Então Na vamos lá na 90 que vocês encontram o Ai, áudio. eu não tenho a minha professora. Não Ah, apareceu? 4.9, achei, na 90, certo. Aí. Página 90. Todo mundo na Achei. 90, então? Ok. Very good. Isso. Vamos lá, então. Aí é a continuação do diálogo, ok? Antes da gente responder onde está a mãe da Linda e etc. Who's that, Linda? What? I can't hear people in the house. Oh, it's just the TV. Can I speak to your mother? Mom, she's out. She went to the movies with her friends. Are you alone? Yes, I am. Linda, is somebody with you? Yes, Dad. Annie, Sophie, and Tony are here. Oh, who are they? And who's Tony? He's a friend, Dad. He's very nice. And Sophie and Annie are too. Ok?
E aí, Ok. onde a mãe da Linda tá? Where is Linda's mother? Ela sai, The ela movie No cinema No com a cinema with com os amigos. friends. She's at the movies with her friends. Tá no cinema com as amigas dela, isso aí. E who is Linda with? Com quem a Linda tá? tá sozinha. Anne, Sofia e Tony. Isso, Sophie, primeiro ela fala Tony. que ela tá sozinha. Aí o pai dela pergunta de novo, ela fala, eu tô com a Anne, a Sophie e o Tony. Aí ele fala, quem são elas? Quem é o Tony? Aí ela explica Quem quem é? são. Mas Sim. ela tá com esses 3 amigos aí. Ok? Ok. Yes. Very good. Agora podem voltar lá na Yes. página 60. Pra gente poder fazer grammar. Bom, vocês estão na página já? Sim. Yes. Ok. Grammar, simple past. Do, get, go, and have. Então a gente vai ver o simple past do, get, go e have, ok? Ai, professora, eu não sei porque eu não tô na tela. Não, mas não tem problema. Tá. Na gravação, até o fim da aula, até eu voltar para a tela, acaba aparecendo só a minha tela mesmo. Ah, tá. É porque também me entrou uma ligação e eu caí da aula, eu saí da aula. Então, Entendi. acho que foi isso. Sim, então, provavelmente. Uhum. Mas tudo certo. Você tá conseguindo acompanhar? Tô, você tá me ouvindo, né? Sim, Então tá bom. certinho. Vamos seguir em frente. Bora. Então, na 3A, read the dialogue in 2B again and complete the chart. Leia o diálogo no exercício 2B novamente e complete o 4. Então, aqui a gente tem algumas frases. No presente, I get up early, I go to school, we have lunch in the cafe, I do my homework after dinner. E aí eu quero colocar essas frases no passado. Pensem aí, olhem no texto como que tá, né? Como estão esses verbos aí no passado. Completem. E aí eu já respondo para vocês qual que é e vocês vejam se acertaram. Pode ser? Ok. Yes. Beleza. Me avisem quando vocês acabarem, por favor. E aí, conseguiram? Yes. Ok. Vamos lá então. Na primeira, I got up early. Yes. I went Yes. to school. To school. We We had We lunch in the lunch in the cafe. Uhum. I did my homework after dinner. there. Yes.
Beleza? Yes. Yes. Ok. Então, a gente aqui literalmente só passou para o passado essas frases, né? Manteve a mesma coisa, só trocou aí o tempo verbal. Agora, a Ana Belle diz, listen and check, then repeat the sentences in past, the present and past sentences. Beleza, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ler e vocês vão repetir comigo, tá bom? Ok. Vamos lá. I get up early. I get up I early. get up early. Get up early. I got up early. I got got up up early. Up early. Isso. Early. I go to school. I go go to school. To school. Yes. I went to school. I went went to school. I went. We have lunch in the cafe. We have lunch in the cafe. Every lunch. We had lunch in the cafe. We had had lunch in the cafe. I do my homework after dinner. I do my homework after dinner. You work after dinner. Isso. I did my homework after dinner. I I did did my my homework after dinner. Isso. Tudo bem? Beleza? Todo mundo conseguiu Dinner entender? que pronuncia, né, teacher? É dinner, né? que Dinner. pronuncia. Isso. Dinner. Isso aí. Beleza? Beleza. Agora a gente vai lá na 110 para a gente poder ver um pouquinho de Grammar Bank para 10B, ok? Ok. Vamos lá, página 110. Todo mundo na página? Yes. Sim. É ok. Yeah. Então vamos lá. É 10B, tá? É a metade para baixo da página. Bom, Ok. simple past. Do, get, go e have. Aqui a gente tem frases afirmativas, negativas, perguntas, né, usando só auxiliares e perguntas usando double H question. What, where, when, who e por aí vai. Tá bom? Então aqui a gente Ok. consegue ter noção de algumas perguntas. Como é que a gente escreve essa frase? Ó, I did housework on Sunday. Tudo tá no passado. I didn't do, né, na negativa. Did you do? Você fez. When did you do? Quando você fez? Então, aqui são frases diferentes, porém usando basicamente a mesmo conjunto de palavras, mantendo a mesma ideia. Todas estão no passado, o que muda é que é afirmativa, negativa, interrogativa. E aí a gente tem aqui, ó, tá vendo esse certinho e o X? São respostas curtas, afirmativas e negativas. Beleza? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida aqui? Letícia, por que aqui na primeira, na afirmativa, a gente se fala I did housework on Sunday? E na negativa, a gente coloca o do. I didn't do. Então, porque eu tô colocando o auxiliar no negativo, que é o didn't, eu não fiz. Aí o do vai ser o fiz. Entendi. Por que eu não coloco esse do no passado? Porque sempre que eu tô, né, usando o auxiliar na minha frase, é ele que vai ser mudado. Eu não fiz. I didn't do. Beleza? Tá. Fez sentido? Mais ou menos. Mais ou menos? É que aqui é estranho porque são duas palavras teoricamente iguais. O que muda é que uma é auxiliar e a outra é principal, né? Acho que é isso que é o que acaba travando mais a nossa cabeça. I didn't go. I went. I didn't go. Did you go, por exemplo? Tudo bem? Tudo. Ok. Aqui do outro lado, a gente tem algumas regrinhas. Então, vamos lá. Do,
have, go, and get are irregular in the simple past. Então, esses auxiliares aí são irregulares no passado simples. Irregular simple past verb do not end in ed. Os verbos irregulares do passado não terminam em ed. He went to school by bus e não he goed to school by bus. Ok. Tudo bem? Então, são os irregulares. A gente já conhece os irregulares, né? São aí os que não seguem o padrão. Eles têm a sua terminação própria. A de baixo, present to past. Presente para o passado. I do, I did. I go, I went. I get, I got. E I have, I had. Então, esse aqui é só mostrando a forma que eles são no passado. Use the base form in negative and questions. A gente usa a forma base do verbo na forma negativa e interrogativa, né? Porque, ó, he didn't go to school by bus. Isso aqui vale porque sempre que o meu auxiliar já está no tempo verbal que eu quero, nesse caso é o passado, eu não preciso mexer no meu verbo. O meu verbo vai se manter na forma base. I didn't go, I didn't walk, I didn't... deixa eu ver. I didn't eat. Tudo a gente mantém a forma base do verbo. Ok. Did you get my email? E não did you got. Não preciso colocar o did e o meu verbo principal no passado. Só o verbo o auxiliar já é o suficiente. Use did and didn't in short answers. A gente usa did e didn't em respostas curtas. Did you go to work? Yes, I did. E não I went. Por quê? Quando a pergunta é feita com auxiliar, ela é respondida com auxiliar quando é uma resposta curta. Sempre. Se é uma resposta mais longa, eu posso usar da mesma forma, só que normalmente eu dou mais detalhes, mais informações, certo? Ok. Tudo bem? Ok. Depois só tem esse quadrinho aqui para vocês verem, né? Did and didn't. O did you didn't. In the simple past, interrogative and affirmative, did is an auxiliary verb, not a normal verb. O que ele está falando aqui? No simple past, nas perguntas e nas afirmações, o did ele é um verbo auxiliar, não é um verbo normal, tá? Did you go to the gym? Yes, I did. In simple past, negatives didn't equals did not, and did is an auxiliary verb. Então, no simple past negativo, né, negativo, esse X eu tô tentando lembrar a palavra, é uma frase negativa também, né? O didn't é o did mais o not, e o did é o verbo auxiliar, né? I didn't have breakfast. Did you have breakfast? No, I didn't. Did can also be a normal verb. O did também pode ser um verbo comum. Então, ele pode ser tanto o auxiliar como o verbo principal. Mas só, professora, on the só o weekend. did, Oi? só o did, ele é positivo, né? Seria Isso, quando eu coloco o not, ele se torna negativo. Sim. Tudo para se tornar negativo, eu preciso pôr o not junto. Not. Isso, tá bom? Ok. Very good, beleza. Então, até aqui, beleza. Vamos para a página seguinte, 111, com os exercícios, lá depois da 10A, é a 10B, tá? Ok. O que a gente vai fazer aqui? No exercício A, write the sentences in the simple past with yesterday. Escreva as frases no passado
go yesterday. Então, I don't go to the gym. Eu não vou à academia. I didn't go to the gym yesterday. Eu não fui à academia ontem. É o 10B, professora? Oi? É o 10B? 10B. Letra A. Então, you have salad for lunch. Vou passar ela pro passado. You had salad for lunch yesterday. Entenderam? Uhum. A 3, como é que vai ficar? Pode pensar mais no verbo. Tenho ela. Did she go to the beach? Did she go to the beach, beach? yesterday? É. Isso. Número 3. Aqui, Letícia, desculpa. Oi. O 2 é I did ou só did? Não, só o did. Porque, eu então literalmente vou passar essa frase para o passado e vou Tá colocar yesterday no final. Ok. I didn't have breakfast yesterday. Isso, exato, isso mesmo. I didn't have breakfast yesterday. Número 4. Mika didn't do housework yesterday. Isso, pegou o jeito. Então, a gente vai manter o mesmo sujeito, o que vai mudar é que a gente vai passar essa frase pro passado e vou colocar o yesterday no final. No final. Isso. Tudo bem? Uhum. Número 4. É a Mika que eu falei, né? Mika do housework yesterday. Isso. Mika didn't do. Didn't. Eu preciso aprender a pronúncia. Mika didn't do. Vai o do, né, professora? Isso. Mika didn't do housework yesterday. Isso, very good. Número 5. We didn't. We went. Não precisa pôr no negativo. We went. We went to school at 7:30. Fica we went, nós, we went. né? Nós fomos. Nós, né? Nós vamos. We go to school at 7:30. Nós vamos para a escola às 7:30. Então, nós fomos para a escola às 7:30. Uhum. Número 6. Time didn't they finish work yesterday? What time did, yesterday. Né? What time did they finish work yesterday? Isso. Very good. Número 7. Did you do housework after dinner? Housework after yesterday. Isso. Fica you done it ou do you done it? You didn't go. You didn't. Eu vou precisar treinar esse didn't aí. You didn't. Letícia, você podia repetir a 7ª? Eu me Com perdi. certeza. Did you do housework after dinner? Did you do? Uhum. Certo. Ok? Ok. Deixa eu ver. 8. A 8. You didn't go. You didn't go to work by car yesterday. Como ficou? You didn't go to work by car yesterday. To work. Aí você escrevia até errado, hein, professor? Já é tão difícil ele escrever mais errado ainda. Aí lascou. Danou, mas vocês estão indo professora, bem. nem lascou, danou. Vocês estão indo bem. A número 9.
I I, got. I I dance. got a plate. Isso. I Isso. got. Como Número ficou, 11. professora? A 9? I got up. I got up. Isso. Late yesterday. Número 10. What What did What did did Pedro Pedro not eat for breakfast? Oi? Acho What que eu fiz errado. Aí, nesse caso, o have for fica breakfast? normal? O ou ele have fica na forma base, porque a gente base, já tá né? mexendo no Aham. auxiliar. Então fica what did Pedro have? Isso, For what did Pedro have? Isso aí. Número 11. did she get up? Did she get up early? Did she get up early? Very good. E número 12. What time did What time you did you do homework? What time did you do? Ok? Beleza. Ok. Agora eu vou passar a B e a C como lição de casa para vocês fazerem com calma para assimilar um pouco mais sobre esse conteúdo. Na B, look at the bold words. Are they auxiliary verbs? Circle the auxiliary verbs. Olhe para as palavras em negrito. Elas são verbos auxiliares? Circule os verbos auxiliares. Então, tudo que tiver destacado, vocês vão olhar e ver o que é auxiliar e o que não é. O que for, vocês vão circular. Ok? Ok. Ok. Esse aqui é só isso mesmo. Vai olhar para as frases, né? São basicamente diálogos. E aí vocês vão circular o que for auxiliar. Na letra C, complete the sentences with the bold verb in the simple past, affirmative, negative or interrogative. Beleza. Complete as frases com o verbo destacado no passado, afirmativo, negativo ou interrogativo. A gente vai basicamente completar o texto com o que está faltando. Vou precisar pôr um auxiliar aí na maioria. Vocês vão olhar e ver onde que encaixa colocar um auxiliar aí. Uhum. Ok? Não estou traduzindo para vocês forçarem o cérebro a pegar no tranco pro inglês, hein? Mas qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês podem tanto colocar no Google, podem me mandar, não tem problema nenhum. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas pode mandar, viu? Ok. Tá bom? E agora vamos à segunda parte da lição de casa, lá no outro livro, na página 47. Estão na página? Yes. Vamos lá. Número 1, vocabulary. Complete the sentences with do, go, get, or have. Put the verb in the correct form. Complete as frases com do, get, go e have. Coloque o verbo na forma correta. Então, a partir do que a gente vê aqui na frase, eles foram na academia de manhã. Então, eles foram, they went. Aí vai ser passado. Entenderam? Uhum. Fez sentido? Ok. Sim. Vou fazer isso com essas 7 figuras. Cada uma tem seu espaço na frase para vocês completarem. Número 2, grammar, gramática. Simple past sobre esses mesmos verbos. Do, get, go e have. Aqui ele diz: complete the paragraph with the simple past of do, get, go or have. Complete o parágrafo com o simple past de do, get, go or have. Então aqui lá em cima da página a gente tem um mini textinho, eu diria. Vocês têm que completar os espaços em branco com aqueles verbos.
do, get, go e have. Um para cada espacinho. Pode repetir, não tem problema. Até porque a gente tem mais espaços do que só 4 para não repetir. Então, pode repetir sem problema nenhum, tá bom? Ok. Então, aqui ele tá contando que ontem ele acordou cedo, tomou café e foi pra academia. Aí, depois da academia, ele foi trabalhar de ônibus. No almoço, ele primeiro comeu, né, um sanduíche com a amiga. E depois do trabalho, ele foi fazer as compras num supermercado. Ele foi pra casa. Ele foi pra casa com a família dele, a esposa dele e o trabalho. Depois disso, ele foi dormir porque ele estava cansado, ok? Então, basicamente isso é o textinho. Aí vocês vão completar aí com os verbos do, get, go e have. Letra B. Write negative sentences into or questions. Escreva frases negativas ou perguntas. Quando que eu vou saber como é pergunta? Como que eu vou saber quando é negativa? Pelos quadradinhos. Tem ali o quadradinho no final, exato. Então, a partir dele, eu vou conseguir identificar, né, se vai ser uma negação ou se vai ser uma pergunta, certo? Ok. Ok. Então, aí é só preencher os espaços. Ó, a 1 e a 2 já estão feitas. Então, I went to a movie on Friday. Eu fui assistir um filme na sexta. Quero transformar ela em negativa. I went to a movie on Friday. Eu fui no cinema na sexta. I didn't go to a movie on Friday. Aqui, literalmente, para transformar em negativa, eu coloquei o meu auxiliar com o did e o not, né? No caso, o auxiliar vai ser o did, porque é negativa, é passado, perdão. E aí, para fazer pergunta, a gente precisa pôr um auxiliar aí no meio. E aí, o que aconteceu foi que a gente colocou o did, auxiliar, né, o not junto, e aí virou a frase de forma negativa. Tá bom? Ok. Depois, número 2, mesmo caso, ele dá outro exemplo, e aí vocês vão preencher da 3 até a 8, tá bom? E aí depois eu mando a correção para vocês tirarem a dúvida, certo? Ok. E letra C, complete the questions and answers. Complete as perguntas e respostas. Mesmo esquema, vou completar com o que está faltando, né? O verbo did, go, have e get. Do, get, go e get. Nossa senhora, peraí, vou usar a ordem do livro para ficar mais fácil. Do, get, go e have. Vou colocar ali no livro, no tempo verbal correto, nesse caso vai ser o passado, porque a gente tem tratado sobre ele a aula inteira. E aí, é só completar os espaços. Deem uma olhada no texto para ver onde vocês acham que encaixa cada um. Se vocês têm dúvidas, certo? Ok. Tudo bem? Vocês conseguiram entender o que é para fazer? E nessa C vem ser esses mesmos, os 5 pets, do, get, go, Isso, have, vai né, usar os professor? verbos colocando eles no passado. Certo. Mesmo esquema. Certo? Ok. Eu parei de compartilhar a tela para aparecer aqui de novo, então vai ter aquele exercício lá da página 111 e depois o exercício da página 47. Os exercícios da 47 que era o que eu estava explicando para vocês agora, tá bom? Ok. Qualquer dúvida, me mandem mensagem e aí a gente vai conversando no grupo, tá bom? Tá bom, minha Ok. linda. Deixa eu pedir um favor para vocês antes da gente desligar. Eu tava pensando e até comentei com outro grupo. Mandem a data de aniversário de vocês pra gente deixar marcado e a gente sempre lembrar dos aniversários. E todo mundo manda no grupo. O que vocês acham? Bom, Aí mandem as datas e eu coloco na descrição do grupo, que aí fica lá guardadinho, ninguém precisa ficar procurando, voltando. É só clicar no nome do grupo que vai aparecer. Tá bom? tá bom. Mandem lá e eu Muito bom, arrumo, então. teacher. Thank you, girls. Good Thank night. you. See you next Wednesday. Wednesday.
See you Bye, bye. next Bye. Wednesday. Bye bye. Bye bye. Beijo.